sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Espero que estejam todos bem. E na aula de hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para a interpretação textual. Então, para a galera que vai fazer inglês no Enem, no CEDERJ ou em qualquer outro vestibular, fica ligado porque o vídeo de hoje está cheio de informações importantes para você. Nós já sabemos que a interpretação de textos é muito importante nas provas de língua estrangeira. Por isso, é muito útil o conhecimento desse grupo de palavras cujo uso é muito recomendado em textos para estabelecer relações entre termos, orações, parágrafos, unindo ideias e, dessa forma, tendo um papel fundamental para a coesão textual. Então, vamos ver agora alguns desses termos e os sentidos mais comuns que eles podem expressar num texto. As conjunções em inglês, também conhecidas como linking words, têm a função de criar relações entre orações e parágrafos. Dentre as mais usadas, podemos citar as conjunções que atribuem sentido de adição, causa, conclusão, propósito, tempo e contraste. As aditivas mais comuns são and, moreover, furthermore, not only but also e besides. Como podemos ver no exemplo, a conjunção not only but also é usada para criar a relação de adição entre as palavras misery e weakness, pois a citação diz que ambas, misery e weakness, são exageradas pelo desespero. Temos também as conjunções usadas para criar o sentido de causa. Since, because, as, for e due to. Como podemos ver no exemplo, a conjunção because é usada para estabelecer a relação de causa entre as orações, ou seja, o homem diz que a causa de o outro homem ser mais alto que ele é o fato de ele estar ereto. Há também as conjunções que criam relação de conclusão ou consequência entre duas ideias. Podemos citar as conjunções so, hence, therefore e thus. Como podemos ver no exemplo, a conjunção thus é usada para estabelecer a relação de conclusão entre as orações, ou seja, a educação é um ato de amor, logo concluímos ser um ato de coragem, pois está implícito o fato de o amor estar relacionado à coragem. Em seguida, vemos as conjunções que criam relação de propósito entre duas ações. Podemos citar as conjunções in order to, so that e so as to. No exemplo, podemos observar que a conjunção in order to cria o sentido de propósito entre as orações you must lose everything e gain anything. Através da conjunção fica claro que é preciso perder tudo para ganhar algo. Os conectivos de tempo apresentam uma particularidade, pois cada um deles traz um sentido e uma relação diferente entre orações e parágrafos. When é usado para indicar a relação temporal em que uma das ações ocorreu. After é usado quando uma ação sucede a outra. Before indica uma relação temporal onde uma coisa antecede a outra. Until indica uma interrupção, quando uma ação interrompe a outra. Since indica o momento em que uma determinada ação começou. E while indica simultaneidade, geralmente entre duas ações. Neste meme, percebemos a existência de duas ações, everything was fine e it wasn't.
apenas através do uso do conectivo é estabelecida a relação de tempo entre as ações, quando uma interrompe a outra, ou seja, tudo estava bem até não estar mais. Neste segundo exemplo, é usado o conectivo since para indicar o ponto inicial em que a temperatura do personagem passou a indicar que o mesmo sente falta de seus amigos, ou seja, desde que começou a quarentena. Claro que é um meme, portanto não se trata da temperatura real do personagem, mas sim de uma piada. Por fim, há os conectivos que estabelecem a relação de contraste entre termos, orações ou parágrafos. São eles but, however, yet, although, nevertheless e on the other hand. Nesse exemplo, há duas orações. I've heard carrots are good for your eyes e all I can see are carrots. A conjunção but estabelece a relação de contraste entre elas, ou seja, o boneco de neve diz que ouviu que cenouras são boas para os olhos, mas tudo que ele consegue ver são cenouras. A segunda oração contradiz a primeira. Observem mais esses exemplos. Temos as orações The prisoners escaped e They were caught later. Observem que essas duas orações têm uma relação de contraste. Podemos uni-las usando a conjunção but, mas também podemos usar as conjunções however ou nevertheless. Qual seria a diferença entre elas? Bom, apenas níveis de formalidade, pois but é mais comum de ser usado na oralidade, enquanto nevertheless aparece mais em textos escritos, e o however seria um intermediário entre ambos. Mas a posição dos conectivos e o que vem depois deles também faz uma diferença. Às vezes precisamos fazer adaptações ao trocar um conectivo por outro, como no caso de although, que vem no início da frase, não no meio, como as demais costumam aparecer. Bom, guys, também é necessário entender que as classificações que mostramos aqui se referem à maioria dos casos, mas é necessário analisar o contexto para entender o sentido de um conectivo. O while, por exemplo, pode ser classificado como um conectivo de tempo, que indica simultaneidade, como em I was teaching while the students were taking notes. Mas também pode ser classificado como um conectivo de contraste, como em I prefer math while he prefers literature. Por isso, é importante praticar, e para isso é só abrir o nosso livro no módulo 1, capítulo 1. Não perca tempo e fique craque nesse assunto. Foi isso por hoje, galera. Estudem e tirem suas dúvidas conosco, ok? Bye, bye!